Seja bem-vindo a mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Um relatório divulgado pela Unesco no ano passado revelou que 8% das crianças no mundo em idade escolar estavam fora da escola. 65% das crianças de 2 a 14 anos do Quênia fazem parte desta triste realidade. Hoje vamos falar do Rai África, um projeto social realizado por uma brasileira que atende crianças vulneráveis da comunidade de Kabiria, em Nairobi, no Quênia. A iniciativa oferece educação humanizada, alimentação saudável para 30 crianças. A instituição tem projetos para triplicar o espaço e aumentar o número de crianças atendidas. O programa de hoje recebe a fundadora do Rai África, Mariana Fischer. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Mariana Fischer tem 28 anos, é publicitária e fotógrafa. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda ao Observatório. Obrigada. Como começou esse trabalho do Rai África? Então, o Rai África começou de uma iniciativa que eu tive de ir para a África fazer trabalho voluntário. E a ideia inicial era chegar até o Quênia e ajudar projetos que já existiam. Então, ajudar projetos que já existiam, ia conhecer os projetos e se eles estivessem precisando de ajuda, eu ia ajudar. Acontece que quando eu comecei a conhecer as comunidades e cheguei na Kabiria, encontrei muita criança na rua e aquilo me causou uma emoção muito forte e eu descobri que lá as crianças não têm oportunidade de ir para a escola porque as escolas não são gratuitas, elas são pagas, até as escolas governamentais têm taxas e uma família que mal tem o que comer, como que vai poder ter condições de pagar uma escola? E aí aquilo, o que eu vou fazer? Eu queria me sentir útil, eu queria fazer alguma coisa pelas crianças e aluguei um espaço, coloquei as crianças lá dentro. A gente era uma creche, isso há 1 ano e 5 meses. Cozinhava para as crianças, ficava brincando e foi assim que começou. Quanto custa esse projeto? Mensal, R$6.000 por mês. R$6.000 você atende 30 crianças. Isso. Eu disse na abertura do programa que vocês têm uma preocupação de aumentar esse trabalho. Como é que você pretende fazer isso? Então, agora nós estamos fazendo várias ações, vários eventos, várias coisas, campanha de financiamento coletivo, com o objetivo de comprar o nosso terreno. Se a gente compra o terreno, a gente consegue fazer uma construção, porque a questão da construção ela é mais barata do que o terreno, mais simples, e aí o nosso objetivo é triplicar o número de crianças para poder atender mais crianças. Voltando ao projeto que já está em andamento, foi fácil, junto às autoridades, decidir quem seriam os voluntários, a contratação de professores? Então, tudo foi feito muito rápido, porque eu comecei, no começo eram 13 crianças e eu não dava conta, eu e uma amiga, de cuidar das crianças. Então, a gente começou a contratar professores, tudo pela comunidade. Então, o governo em si nem sabia de nada no começo. A gente começou contratando 2 professoras, a Zara, que é uma coordenadora de tudo, que é responsável, é a Mariana lá no Quênia. E assim começou. Depois a gente registrou o projeto e só aí depois, quando a gente foi registrar, que o governo ficou sabendo que a gente... Como você realizou a escolha dessas crianças que participam do projeto? Sinceramente, foi por sorteio. Porque na primeira entrevista que a gente fez, tinham mais de 70 famílias, eu não tinha condições, eu só tinha espaço para 13 crianças. Eu não tinha condição nenhuma de entrevistar todas para escolher quem sou eu. E aí a gente fez por sorteio, coloquei o nome realmente das pessoas no papel, amassei, coloquei e a gente sorteou. Foi exatamente assim. Como você dirige esse projeto entre Brasil e Quênia, né? Você vai semanalmente, semestralmente para a África, como é que você toca esse projeto? Então, eu morei lá há quase 8 meses, voltei para o Brasil e agora estou indo agora no final de novembro para lá. E aí só foi... Então, provavelmente vai ser 2 vezes por ano.
Esse é o objetivo, que seja 2 vezes por ano. E eu tenho a Zara, que cuida do projeto lá, que ela coordena todo o projeto, e a gente se fala todos os dias. Essas crianças, 30 crianças que são atendidas em tempo integral, elas recebem, como eu disse, educação humanizada. Como é feito no dia a dia? Como é esse projeto? Então, as crianças, elas ficam das 8 às 4 da tarde na escola, é integral. Tem 3 refeições, super saudável, assim, por uma questão das crianças terem sido subnutridas, por uma infinidade de questões, elas têm uma alimentação muito, muito saudável e vegetariana. As aulas, a nossa rotina ela é baseada na pedagogia Waldorf, que é humanizado, e a gente já está em 70% Waldorf. Algumas coisas a gente não consegue aplicar pela questão cultural, pela questão financeira, mas estamos aí no 70% Waldorf. Então, a rotina das crianças é muito brincar, atividades criativas, de arte, aquarela, enfim. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você é voluntária na área de educação e já em vários projetos que você já participou. Como foi a escolha dessa metodologia? Você achou que era mais adequada e por quê? Então, eu sempre trabalhei muito em projetos sociais, mas nunca na área de educação. E aí, eu sempre foi um interesse muito interesse pessoal mesmo. E quando eu cheguei, que eu vi a situação das crianças, porque tem muita criança traumatizada, e a pedagogia humanizada, ela trata exatamente isso. Uma criança principalmente até 7 anos, que é o jardim de infância, ela tem que brincar. Ela não tem que ter responsabilidade de, por exemplo, de aprender a ler e escrever, que ela nem sabe para que ela vai precisar disso. Entendeu? Ela tem que primeiro curar traumas, ela tem que se desenvolver a partir do que ela necessita, a gente tem que ir de acordo com a necessidade de uma criança, e não através do que é imposto por infinitos pela sociedade em geral, assim. E aí, quando eu já conhecia essas pedagogias humanizadas, e eu percebi que ali tinha que ser assim. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro do... A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor. Você quer mostrar as ações da sua ONG no Observatório? Acesse o nosso portal e faça o cadastro no campo Registro. Queremos conhecer e divulgar o seu trabalho. Quem sabe você não seja o nosso próximo entrevistado. Mariana, no primeiro bloco a gente falava das 30 crianças que recebem em tempo integral, né? Elas ficam de manhã até o meio da tarde. Você trabalha com uma equipe de voluntários. Como esse trabalho poderá ser ampliado naquele lugar, né, na comunidade do Cabiria? Aliás, por que você escolheu o Cabiria? Então, lá todas as pessoas que trabalham lá não são voluntários, são funcionários. A gente tem muito voluntário aqui no Brasil que ajuda nas ações extras. Por que eu escolhi Cabiria? Na verdade, quando eu cheguei, eu comecei a conhecer várias comunidades. Quando eu cheguei na Cabiria, foi uma coisa... Comecei a ver muita criança na rua e aquilo foi automaticamente acontecendo. Era a comunidade mais próxima de onde eu estava hospedada, e o que facilitou, sem dúvida, e o fato dela ser um pouco... Quando você olha para a Cabiria, dá a sensação que ela ainda é rural e que se muita gente ajudasse, se transformaria numa vila
numa comunidade sustentável, assim. Eu vejo muita mudança ali, porque ela ainda não é tão grande quanto outras que tem por lá. Você falou que as crianças são traumatizadas. Devido à guerra, à fome? Fome, doença e a questão familiar também, de apanhar, de estupro, de muita questão relacionada a aborto. E aí é muito difícil encontrar uma família completa na comunidade. Eu acho que no Quênia como um todo. Então, sempre vai ser a mãe. O pai não existe, o pai ninguém sabe onde está. Quando tem a mãe, tem muita criança órfã, e a gente tem muita criança com HIV. Então, é uma junção de tristezas que fazem as crianças, a questão da fome, que faz as crianças serem bem traumatizadas. Agora, em relação novamente à equipe, são uma equipe de voluntários que agora você está formando, né, professores lá também. Isso, nós temos 2 professoras que, na verdade, elas não são professoras porque não fizeram faculdade, só terminaram o ensino médio. E hoje a gente consegue pagar a faculdade, o Seminário Waldorf, que chama, para uma das nossas professoras, e a gente está tentando bolsa para outra conseguir fazer a formação, que é uma faculdade, são 4 anos. E aí investir na educação delas, né? Assim como no salário, que assim que o projeto tiver um pouco mais de condição financeira, eu quero dobrar o salário delas, porque eu acho que a educação acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Muito bem. Como sobrevive o Rai África? Então, o Rai África sobrevive hoje através de apadrinhamento. Então, as pessoas apadrinham as crianças. Tudo isso começou com amigos, quando eu ainda estava lá, e hoje 40% vem de apadrinhamento. A gente faz um bazar uma vez por mês, de 2 dias, que com certeza é os outros 50%. E a outra parte vem de ações extras, que a gente tem alguns produtos do projeto, camiseta, pulseira, enfim, uma infinidade e outras ações também. O que levou uma jovem de 28 anos a entrar no terceiro setor e começar um projeto social tão longe do nosso país? Eu sempre fui muito envolvida com trabalhos sociais, desde muito pequena, por influência familiar. E eu me formei, fiz faculdade, comecei a seguir uma carreira como todo mundo. E aí chegou uma das minhas férias no trabalho, eu fui para América Central fazer trabalho voluntário. Quando eu voltei, aquilo foi o ápice, aquilo mexeu comigo muito forte e eu só queria fazer aquilo. Então, eu não me sentia mais, eu não estava mais feliz onde eu trabalhava. E aí, não, mas como que eu vou fazer isso? Impossível, financeiramente, como que eu vou me sustentar e tal. E eu resolvi ir para a África, que era um desejo que eu já tinha, mas eu não, para fazer trabalho voluntário, porque eu tinha saído do meu trabalho, e as coisas foram acontecendo. Porque lá, porque eu não tinha ideia do que fosse acontecer. O que você fazia como voluntária na América Central? Dava aula de inglês para crianças de uma comunidade também. Fiquei 1 mês, exato, assim, e aquilo foi 1 mês dentro de uma comunidade, então mexeu muito comigo. Da América Central, você Guatemala. foi para a África para dar aula de inglês também. Então, aí a ideia era, vou para a África dar aula de inglês ou fazer qualquer outro trabalho voluntário. E as coisas foram acontecendo, conheci a Cabiria, comecei a ver que as crianças não tinham escola. E aí aluguei o espaço e tudo começou. A gente tem vontade de ter um RAI aqui no Brasil, uma estrutura completamente diferente, porque aqui a gente tem educação, né, pública. Mas as coisas foram acontecendo, assim. E eu sempre acredito que o importante é o amor, o importante é a união, não importa o continente, não importa a distância. O importante é que você está ajudando. O importante Como é que você foi recebida pela comunidade? Obviamente, cuidar de 30 crianças, eles devem ter ficado satisfeitos. Mas as autoridades locais, teve alguma dificuldade, ajuda? A gente foi recebida muito bem. Eu não tenho nada para falar, assim. Todos os pais ficam super felizes, a gente faz reunião com os pais, eles sempre estão muito felizes pela oportunidade dos filhos terem uma escola. E eu nunca tive problema nenhum com o governo, com nada, a gente é registrado lá, mas nunca tive nenhum problema e fui muito bem recebida, muito bem recebida. Muito bem, nós vamos para um novo intervalo e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ô Mariana, você me dizia que a dificuldade na construção deste projeto é a ausência de indicadores, né? No Quênia e, sobretudo, na comunidade, no Cabiria. Como é que é trabalhar sem nenhum indicador? Você já me falou como na escolha das crianças, mas é muito difícil, né? Você não saber o número da população, que tipo de crianças você pode encontrar, porque o número lá é muito excessivo, né? É muito difícil. Quando a gente faz entrevista de seleção, por exemplo, a gente tem que acreditar no que os pais falam, até na questão da idade da criança, porque documento... Então, a gente acredita muito se o pai fala que tem 5 anos, enfim. Mas a gente também acredita na história que os pais contam, não existe nenhum dado, não existe indicador, não existe nada que possa fazer a gente trabalhar melhor, assim. É como se fosse uma comunidade esquecida. E a partir daí você construiu, baseado nas entrevistas, num chamamento. Como é que foi isso? Você colocou um aviso na comunidade, ao lugar onde eles se reúnem para montar esse projeto? Então, a primeira seleção foi por sorteio, a segunda a gente já começou fazendo entrevistas, então tinham muitas famílias do lado de fora, e a gente chamava uma por uma, sentava e contava a história. Como é que foi? Vocês chamaram integrantes da comunidade, como é que vocês sensibilizaram a comunidade para fazer o primeiro sorteio? Então, eu comprei uma cartolina, olha essa história, eu comprei uma cartolina e escrevi que a gente ia fazer um projeto social lá. Isso foi numa terça-feira à noite. Na quinta-feira de manhã ia ser entrevista. Eu coloquei no espaço que a gente tinha alugado. E aí apareceram 65 famílias. 65 famílias? Num aviso só com uma famílias, cartolina. Exatamente. E você vê que o tempo foi um dia e algumas horas. E cada família tem de 3 a 5 filhos, né? Como é uma comunidade com características rurais, como você disse, não é um centro onde eles se encontram, não é que você possa se comunicar com a comunidade? Não. Não existe um lugar, não existe. E a escola onde está localizada é um ponto de passagem? Exatamente, é um ponto de passagem. A gente está na rua principal da comunidade e é de passagem, exatamente. E as pessoas iam passando e vendo. E é comunidade, as pessoas são muito unidas, um vai falando para o outro, E aí foi assim. Muito bem. Na ampliação, você pretende fazer como? Como você não tem, você continua não tendo indicadores, você fez primeiro um sorteio, depois fez entrevista com as 65 famílias. Nessa outra etapa do projeto, como é que você pretende? Continuar com essa mesma maneira de fazer ou você pretende sensibilizar como na segunda fase? A gente já tem uma lista de espera bem grande. Então, a gente vai fazer de novo entrevista com essa lista de espera, mas, em geral, vai ser por entrevista. Vai demorar muito tempo, porque demora as entrevistas, mas vai ser por entrevista. E eu conheço muita gente que já precisa, sabe, de andar na comunidade, de saber histórias, de começar a conhecer as pessoas. Eu já sei muita gente ali, muita criança que precisa. Aqui no Brasil, ao conversar com os amigos e tal, da sua idade, você percebeu algum interesse deles participarem do projeto? Em geral, sim. Só que é um interesse que, quando encontra a primeira dificuldade, já se distancia. Eu tenho alguns amigos de verdade que ajudam muito, mas, em geral, é um pouco assustador, porque é muito... eu costumo chamar as crianças de babies, né? Os babies, foto, que muita gente quer ir, não só os meus amigos, em geral, recebo muito e-mail de gente querendo fazer trabalho voluntário lá. Tem muita questão de status, por ser África, por ser crianças, porque eles precisam, porque, sabe? Agora, quando é para ajudar mesmo, são poucas as pessoas. Você fazendo uma autocrítica, vendo, por que você começou isso? Isso vem de família, você já foi criada sensível às questões sociais.
Como é a sua história para chegar nesse projeto? Influência familiar total. Minha mãe, desde eu bebê, eu lembro dentro de carro distribuindo sopão em comunidades, assim. Então, vem de influência materna, da minha mãe mesmo. E ela sempre levava a gente, sempre levava, e aquilo começou a fazer parte da minha vida, tanto que na minha adolescência, na época de faculdade, eu sempre estava em ONGs, sempre. E Natal Solidário, enfim, eu sempre estava em ONG, e aquilo eu cresci como se fosse normal, e amando muito, muito. E hoje eu sou muito feliz de saber que o Rai África existe, que assim, que eu estou completamente, 100% do meu tempo envolvida em melhorar a vida de pessoas. Você consegue levar a sua vida normal, com os estudos, com a pós-graduação, com a vida pessoal e o projeto? Você conseguiu fazer? Estou caminhando para o sucesso, assim, no sentido, estou tentando... Estou tentando. É muito difícil isso, porque tem a questão profissional de estudo, pessoal e um projeto que sou eu que administro. Porque é muita coisa para fazer, é muito trabalho, mas é tão recompensador que aí as coisas vão... A gente sempre dá um jeito. A continuidade do projeto. Você falou que tem quase 2 anos, né? Quase 1 ano e meio. 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses, quase 1 ano e meio. Olhando para o futuro, como é que você vê daqui 5 anos o Rai África? Eu vejo a gente com 150 crianças num espaço nosso, que eu já tenho todo montado na minha cabeça. Já sei exatamente até as cores que vai ser. Com uma pedagogia humanizada, não sei se vai continuar sendo Waldorf, porque eu tenho um sonho de ter um currículo pedagógico próprio para países não desenvolvidos, que até seja aplicado em outros países. E é isso, eu vejo 150 crianças com uma pedagogia humanizada, muito provavelmente criada pela gente. Alimentação mais saudável do mundo, como é hoje. E quem sabe o Rai África, o Rai no caso, aplicado em países não desenvolvidos. Muito bem. No final da nossa entrevista, Mariana, eu gostaria que você pedisse a colaboração da sociedade em geral e, sobretudo, dos seus colegas, tanto dos seus contemporâneos, desses jovens que poderiam estar engajados em um projeto social importante como o seu. O que você diria para eles? Eu diria para eles conhecerem o Rai, não só o Rai África, como qualquer outro projeto social, se interessar em conhecer uma ONG. Não precisa ir fazer trabalho voluntário, mas no Facebook, por exemplo, tenta descobrir uma ONG que tem lá para conhecer o trabalho de um projeto de terceiro setor. A importância daquilo, o amor daquilo na vida. E se você quiser ir além, ir atrás de fazer trabalho voluntário, porque é um sentimento que você ganha tanto, é tão recompensador que, enfim, é uma energia muito maravilhosa que eu espero que o mundo inteiro faça isso para receber toda essa energia. É por isso que ela é tão importante para você na sua vida? Exatamente. Prazer em conhecê-la. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatorioterceirsetor.com.br. Este e todos os nossos programas você encontra no nosso canal no YouTube. Inscreva-se, assista e dê a sua opinião. E não se esqueça que todas as terças e quintas-feiras tem programa de rádio ao vivo pela Rádio Trianon às 14 horas, abordando temas atuais e com a participação do ouvinte. Espero você. Até o próximo programa.